Olá, sou Lucas Pascoal. Essa é a apresentação do meu trabalho de conclusão de curso para o primeiro semestre de 2020, apresentado para o curso de Engenharia Mecânica. Inicialmente era para ser um trabalho de pesquisa experimental, mas devido às complicações pelo novo coronavírus, optou-se por fazer um trabalho de revisão. O título do trabalho é o efeito da adição do grafeno em óleo vegetal no fresamento com mínima quantidade de lubrificante, uma revisão. O orientador é o professor Alisson e o co-orientador Vitor Baldi. Com a rápida evolução na indústria do setor metal mecânico, surgem novos materiais e as suas dificuldades nos processos de usinagem. Restrições ambientais e trabalhistas impulsionam o trabalho de pesquisa que melhoram esses processos. No fim do século XIX, Taylor estudou a água como um fluido de corte e obteve resultados significativos no processo produtivo. Assim como ele, hoje, o jorro a baixa pressão é o método mais utilizado, com vazões variando de 10 a 225 litros por minuto. Questões ecológicas e a preservação da saúde do ser humano e do meio ambiente fazem pressão para a diminuição do uso do jorro como método de aplicação de fluido de corte. Observa-se pela imagem como as vazões são muito altas. Como alternativa, surge a mínima quantidade de lubrificante, ou MQL, com vazões de 10 a 200 ml por hora e a pressão do ar de 1 a 5 bar. Os fluidos de corte mais comuns são a de base mineral, oriundos do refino do petróleo. Estes fluidos geram diversos malefícios para o meio ambiente e para a saúde do operador. Os problemas ocorrem na hora do descarte do fluido de corte e quando em contato com a pele. Fluidos de corte sintético, de base vegetal e lubrificantes sólidos surgem como alternativa aos fluidos de base mineral. Os fluidos de corte de base vegetal se mostram uma alternativa interessante, pois tornam o processo de usinagem mais sustentável. O óleo vegetal possui boas propriedades lubrificantes, além de ser renovável e biodegradável. Lubrificantes sólidos, quando dispersos em fluidos de corte, apresentam um diâmetro médio de 5 a 100 nanômetros. O grafeno, foco desse trabalho, é uma ótima escolha para ser um lubrificante sólido, pois é quimicamente inerte, resistente e possui propriedades lubrificantes. Na imagem, observamos a estrutura do grafeno, formada por átomos de carbono em formato hexagonal. A mínima quantidade de lubrificante, ou MQL, reduz drasticamente o uso de fluidos de corte. Estudos mostram a redução da temperatura de usinagem e a ferramenta de corte, quando usinando por MQL, apresenta menor desgaste de flanco. Observa-se ainda menores forças de usinagem e menores valores de rugosidade superficial. Devido às altas pressões de aplicação do ar, a usinagem por MQL age como um quebra-cavaco. Estudos demonstram a redução do coeficiente de atrito. Por possuir maior penetração na zona de contato, melhora a lubrificação. Na retificação, mantém a aresta de corte do rebolo afiada por mais tempo. Na imagem, observa-se o padrão de spray deste método. Estudos demonstram que, quando utilizando óleo vegetal como fluido de corte, obtém-se uma redução no desgaste da ferramenta. Apresenta a redução da rugosidade superficial e ainda diminuem-se as forças de usinagem e a vibração do equipamento de usinagem. O óleo vegetal apresenta ainda menor coeficiente de atrito. Uma característica importante é que diversos materiais orgânicos podem ser utilizados na fabricação do óleo vegetal, como a semente do girassol, o amendoim, a soja, entre outros. Da literatura, observa-se que o óleo de palma apresenta os melhores resultados para a usinagem. Lubrificantes sólidos, quando dispersos em fluidos de corte, apresentam uma diminuição significativa das forças de usinagem. Dos estudos, observa-se menores temperaturas de usinagem e menor rugosidade superficial. Independente do fluido de base, os lubrificantes sólidos melhoram suas propriedades de lubrificação. Da literatura, nota-se que as nanopartículas esféricas apresentam os melhores resultados nas propriedades tribológicas e ainda promovem a diminuição do uso de fluido de corte. As mais variadas nanopartículas podem ser utilizadas,
como o dióxido de silício, o sulfeto de molibdênio e o foco desse estudo, o grafeno. Na imagem, observe-se como as nanopartículas se alojam na interface de contato formada pelo cavaco e a ferramenta. O grafeno como lubrificante sólido. Quando usinando com grafeno disperso no fluido de corte, observa-se um aumento na vida útil da ferramenta, além de melhorar as propriedades de refrigeração e lubrificação do óleo base. Os estudos demonstram uma diminuição da rugosidade superficial. Na interface de contato, forma uma película que separa os pares de fricção. A literatura demonstra ainda uma queda significativa das forças de usinagem. Quando o grafeno está disperso em fluido de corte de base vegetal, observam-se melhores propriedades tribológicas e menor rugosidade superficial. Após o trabalho de revisão da literatura, uma sumarização dos resultados analisados pode ser feita. Com relação aos processos investigados, observa-se que o fresamento com 58,3% do total e o torneamento com 20,8% foram os processos mais estudados. A furação foi o processo menos investigado. Analisando o tipo de fluido de corte aplicado por MQL, observa-se que, com 58,6% do total, o óleo de base vegetal foi o mais investigado, seguido pelos fluidos sintético e semissintético, evidenciando a busca por processos mais sustentáveis. Com relação ao tipo de nanopartícula adicionada ao fluido de corte, observa-se que o grafeno, que é o foco desse estudo, foi o mais investigado, com 25,9% do total de pesquisa, seguido pelo dióxido de silício e o disulfeto de molibdênio, ambos com 14,8%. Algumas conclusões podem ser feitas do estudo realizado. A técnica de MQL reduz o uso de fluido de corte. O cavaco é melhor controlado e a rugosidade superficial pode ser melhorada. Fluido de corte de base vegetal pode aumentar a vida útil de ferramentas de corte. Diminuição das forças de usinagem e melhora do acabamento superficial são características do seu uso. As nanopartículas podem diminuir as temperaturas de corte e as forças de usinagem, além da diminuição da rugosidade superficial. O grafeno apresenta propriedades lubrificantes e refrigerantes. Redução do desgaste da ferramenta, das temperaturas e das forças de usinagem são características do seu uso. A combinação do uso de fluido de corte à base vegetal, usinando com MQL e com grafeno disperso no fluido de corte, demonstra ser uma alternativa interessante. Dessa maneira, melhorando as propriedades tribológicas não só do fresamento, mas também na furação, retificação e torneamento. Por fim, agradeço à PUC-PR pela formação humana e aos professores do curso de Engenharia Mecânica pela formação técnica, extremamente necessária para a conclusão desse trabalho. Muito obrigado.